Conversamos agora com o consultor de empresas, Frederico Alecrim. Olá, Fred, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O que há de diferente em relação a este Natal que se começa agora, uma época muito importante para o comércio, sobretudo para o varejo, em relação ao Natal de 2008, Fred? Acima de tudo, um otimismo muito grande, né, Luiz? A gente passou aí por um período de crise que nem chegou a ser aqui no Brasil, como ainda está lá fora, né? A gente está vendo tanto grandes lojistas na Europa e nos Estados Unidos passando por dificuldades ainda, diminuindo suas lojas, seus planos de expansão tendo que aguardar, enquanto que aqui no Brasil a gente não sofreu tanto. Então a gente tem esse otimismo que acaba puxando para que os empresários invistam mais. Como, por exemplo, aconteceu agora, o pessoal lá do Midway investiu muito na sua equipe, e principalmente acreditando que para investir, comece investindo em quem está um pouquinho acima, que são os gerentes. A gente fez lá um trabalho com 80 gerentes do Midway, investindo em liderança, liderança reflete em atendimento, melhor atendimento, consumidor sendo bem tratado, volta e recomenda. Outra questão nessa época, né, temporada de novas contratações de empregos temporários, as pessoas interessadas nesses empregos passam pelas lojas, vem aquela plaquinha, né, precisa-se de vendedores. O que fazer para se tornar mais atrativo para esse mercado? Bom, primeiro de tudo, né, você que está aí em casa e está pensando, poxa, trabalhar. A gente vê muito por aí as pessoas simplesmente distribuindo currículo. E eu tenho dito muito por aí em palestras e cursos que o primeiro ponto para você trabalhar bem, produzir bem, é encontrar uma empresa onde você possa ser você mesmo. Esse é o primeiro ponto. Então, ao invés de sair por aí distribuindo currículo, procura aquelas empresas com as quais você mais se identifica. Estude um pouquinho os valores, a reputação dessa empresa. A partir daí, entregue o currículo direcionado para essa empresa. Esse é o primeiro ponto, que eu imagino ser um grande diferencial do que está por aí. Não atirar para todo lado. Não atirar para todo lado. Fred, nós fizemos uma experiência de postar no Twitter a sua vinda para cá e algumas perguntas surgiram, como por exemplo, por que os candidatos maravilhosos que entrevistamos desaparecem depois que são contratados? Bom, essa pergunta é boa, né? Você sabe quem mandou essa pergunta aí? Não, infelizmente eu não peguei aqui. Não, essa pergunta é boa. Primeiro, pode ser dois motivos, né, Lula? Liderança. A gente tem falado muito por aí que a equipe é reflexo do líder. Então tem muita gente boa que funciona em alguns lugares, mas quando chega em determinadas empresas simplesmente não funciona. Então isso pode ser o caso dessa pergunta. Então você, numa entrevista, você é muito bom, está cheio de gás, está com vontade de fazer acontecer, mas quando chega na empresa, existe uma diferença de valores, você não consegue ser você mesmo, o líder não é aquele que te desafia, que te ajuda, que te forma, que te educa, e aí você acaba ficando um pouquinho de lado, entra em conflito, empaca e não produz tudo que você quer produzir. E uma outra situação que pode acontecer é porque também existem pessoas que se preparam para a entrevista. Então ela passa a dar entrevista e depois ela mostra quem ela é de verdade, né? Então... E o que é mais importante? Essa pessoa que vai para essa entrevista de emprego ter aquele currículo recheado, cursos, pós-graduação, ou realmente ter um comportamento e um perfil que se adeque àquela empresa? Sem dúvida alguma, cada vez mais, atitude e comportamento. A gente tem dito que as pessoas, elas são contratadas pelo que elas dizem que fazem, né? Pelas suas atividades, sua experiência. Mas se a gente parar para pensar, todas elas, quando são demitidas pelos que elas são, ou deixam de ser. Ou seja, está ligado à atitude e a comportamento. Tem muita gente grande que fala sobre isso, tipo o Walt Disney, tipo a Nordstrom, que é uma das maiores redes varejistas americanas, que há muito tempo já aprenderam que é muito melhor do que contratar a técnica, é contratar o sorriso. Poxa, se a gente está falando de varejo, se a gente está falando de gente é gente boa que atende gente boa, né? Então, se você não tem pessoas com sorriso, com certas atitudes, com certos comportamentos, você com certeza não vai fazer com que a simples experiência funcione como resultado. Então, quer ter gente boa, contrate sorriso, treine a técnica. Você falou agora há pouco sobre um tema muito importante nos dias de hoje, que é a liderança. Então, hoje em dia, o empregador, quando ele coloca a plaquinha lá que o Jorge se referiu agora há pouco, ele, ao invés de procura-se empregado, ele está dizendo, na verdade, procura-se um líder? Sim. Sem dúvida. Você não precisa ser gerente, nem ser dono, nem supervisor para ser líder, né? Eu estava conversando aqui com a pessoa da maquiagem, a dona Marta, né? Que é Dona Marlene. Dona Marlene é um espetáculo. E ela estava perguntando, poxa, você vai falar sobre o quê? E sorrindo, né? Essa questão de acolher. Você vê que isso, ninguém diz assim, ó, vai lá e trata bem o cara que vem dar entrevista. Ela é assim, né? E ela estava falando que viu um livro, não esqueci o autor agora, que é Seja Líder de Você Mesmo. E ela disse que esse livro ajudou muito ela a
melhorar, né, o seu comportamento, a sua atitude. Então você tem muito disso, né? Não é mais simplesmente o que você traz de bagagem, mas assim o como você é e como você pode agregar naquele ambiente. E nesse mercado cada vez mais competitivo, as empresas têm apostado realmente nessa questão do ser humano, dos seus colaboradores? Existe uma conscientização maior, não apenas de abrir suas portas e ali esperar passivamente que o cliente venha, entre e consuma? Ah, sem dúvida. Até porque muitos deles perceberam que o mal que tem matado muito no varejo, nos negócios, é a mesmice, né? E só tem uma forma da gente se diferenciar. É tendo gente boa que conte as histórias sobre os nossos produtos para os clientes. Porque se o nosso produto, se a nossa marca não tem história para contar, a única história que o cliente quer saber é preço. E não dá para ter preço bom todo dia. Ou você é muito grande e tem volume e tem preço, ou você é pequeno e tem que ter aquele atendimento caloroso, especializado. Então as empresas estão percebendo, estão investindo e até me perguntam muito, poxa Fred, mas o que é mais importante, treinar ou contratar? A resposta é clara, contratar é mais importante do que treinar. Porque se você contrata bem, você vai ter menos necessidade de treinamento depois. Mas aí, esses mesmos líderes que estão investindo sempre têm aquela dúvida, né? Mas e se eu treinar a pessoa e for embora para o concorrente? Aí você tem uma outra pergunta, pensa aí você em casa. E se você não treinar ele e ele ficar na sua empresa? Pior. O custo é muito maior, né? Então, percebe-se isso e está investindo cada vez mais nas pessoas. Frederico, a internet é cada vez mais popular, os preços dos computadores baixam a cada dia. A pergunta é a seguinte, como é que os empresários que estão nos vendo agora podem explorar melhor e mais as ferramentas gratuitas da internet, como Orkut, Twitter, Flickr, Facebook? Poxa, isso daí não tem mais volta. Hoje as empresas multicanal que conseguem entrar em contato com o seu cliente das diversas formas, e aí essas mídias sociais, elas têm levado vantagem porque, como você mesmo falou, Luiz Henrique, não tem custo, né? Então é simplesmente você criar uma comunidade e principalmente, a palavra que está na moda agora, engajar o seu cliente com a sua marca. E para isso você precisa entrar no mundo dele de uma forma que ele permita, entenda e falando a linguagem dele, né? Então, cada vez mais, conheça o seu cliente, conheça como ele pensa, conheça o que ele quer, o que ele gosta. E as redes sociais são uma maneira maravilhosa de você conhecer e desenvolver ações. Você pode perguntar, mas qual é a melhor ação? É uma coisa tão nova que ainda não tem uma fórmula para isso. O mais importante é, faça. A gente nunca pode criticar quem faz. A gente critica quem não faz. Né? Tá em dúvida, tenta. Deu certo, continua. Não deu, muda de estratégia. Então, no finalzinho da entrevista, vou deixar aqui a pergunta e a reflexão também para quem está em casa ser motivado nesse finalzinho de ano. O brasileiro tem dificuldade para planejar? Eu falo não só em relação aos empresários, mas também quem está assistindo, que tem que planejar a sua carreira, tem que planejar o que pretende fazer. Eu diria que tinha mais, porque desde a época quando a gente tinha ainda a inflação, as pessoas não planejavam porque era tudo muito dia, né? Mudava, mas essa nova geração que está chegando aí, chamada geração Y, que já não viveu muito tempo no mundo da inflação, então ela já planeja muito mais. E aí tem alguns já estão pedindo auxílio ao pai, né? Que a gente brinca que o pai é o plano do ano inteligente. Então, se você não vai planejar para 3 anos, para 5, planeja pelo menos para o ano que vem, né? Com certeza as possibilidades de darem certo são muito maiores. E já que a gente está terminando, outra coisa importantíssima, além de planejar, é ter pegada, né? É você ter muita raça e persistência naquilo que você quer. E aí esse ano a gente desenvolveu aqui um presentinho que eu trouxe para vocês, né, para ter pegada. Essa é a maior de Luiz. É a maior de Luiz, com certeza. Né? Obrigada. E pegada, priorizar, menos é mais, entregar aquilo que você combinou, gerenciar, você mesmo gerenciar suas metas, alcançar, desafiar e auto-administrar, né? Então isso no dia a dia fazer com que você tenha os seus resultados. Frederico Alecrim, consultor de empresas, muito obrigado por sua presença aqui no Jornal do Dia. Obrigado.